Olha, eu vou falar pra vocês, eu já passei algum tipo de humilhação dentro de um subemprego CLT. Eu já passei alguma humilhação. Não foi uma só não, foram várias. Nesses vários subempregos que eu já passei. E essa história que eu vou contar aqui aconteceu comigo de um gerente ou um chefe, entre aspas, como também é falado dentro dessas empresas. Esse chefe me humilhou, mas me humilhou de um jeito que vocês não têm noção. Galera, esse subemprego que eu passei, que eu vou relatar agora, foi um dos piores que eu já passei, se não o pior. Eu não sei como eu fiquei tanto tempo lá dentro dessa empresa. Fiquei 2 anos. 2 anos e foi um dos piores períodos. Esses 2 anos foram 2 anos extremamente obscuros. Extremamente obscuros. Por quê? Todo tipo de sofrimento, humilhação. Eu não sei como eu não me churrasquei, galera. Tem que ser muito forte. Eu era muito forte. Vocês que já passaram por isso, vocês sabem o que eu quero dizer. O cara tem que ser muito forte pra aguentar aquilo ali. Eu era chão de firma, um arigó, um pangaré, um legítimo peão. Comecei lá de baixo e aí eu tava mais ou menos dentro da empresa uns 15 dias, 20 dias mais ou menos. Quando isso que eu vou relatar agora aconteceu. Tá? Eu trabalhava no segundo turno da empresa. Era das 4h15 a 1h15 da manhã. Esse era o meu horário. Era o segundo turno, né, que eles chamavam. Tinha o primeiro turno, que começava de manhã cedo, ia até as 4h15, que era a hora que eu entrava. E depois o terceiro turno, que era na hora que eu parava, da 1h15 até as 7h15. Que daí o primeiro turno entrava. Tá, beleza. Comecei na empresa, não conhecia ninguém, né? Era uma empresa grande, uma mega empresa. E aí 15 dias, 20 dias mais ou menos, tá? Nós tínhamos o horário da janta. O horário da janta era das 8 às 9, uma coisa assim, das 8 às 9. Aí a gente se deslocava pro refeitório, que era em outro departamento, era em outro prédio, dentro da empresa. Então a gente tinha que caminhava um pedaço para se deslocar até o refeitório, tá? Beleza. E a comida era ótima. A comida da empresa era aqueles buffet para tu mesmo se servir. Então tinha variedades de comida, arroz, feijão, carne, salada, vários tipos, macarrão, né? Várias opções. O suco, também tinha um suco de máquina, né? Para te se servir. Enfim, isso eu não posso me queixar. A comida era fantástica. Era a minha hora preferida do expediente. Não só minha, de vários outros caras, colegas de trabalho. Tá, tranquilo. Eu lá comendo, me servi, comi. Uma hora eu visualizei duas mulheres que eram promotoras. Elas iam nas cidades, nas empresas para promover um produto lá, um evento, alguma coisa, não lembro bem o que era. Na hora de sair, tá? Me alimentei, comi, coloquei o prato lá em cima na parte destinada a deixar os pratos para a pessoa do setor lá ir lavar, né? Os pratos. Tá, quando eu deixo o prato, vou saindo pra porta, pra fora, as duas mulheres estão ali, me abordam. Elas abordaram todo mundo, né? Todos os colegas. Me abordaram e eu fui o último. Eu fiquei o último lá dentro do refeitório. Esperei todo mundo, os outros colegas subir e fiquei ali.
era 1 hora de intervalo que a gente tinha. E faltavam uns 20, 15 minutos pra a gente começar de novo a trabalhar. Então eu tinha que voltar lá pro setor e começar a trabalhar. Então tinha mais ou menos uns 15, 20 minutos. E aí elas me abordaram e ficaram ali conversando comigo e tal. E eu não vou mentir, galera, gado, extremamente gado, na época que eu era, uma delas era extremamente atraente, a outra não tanto, mas essa que falava mais, que conversava mais, era muito atraente, uma mulher muito bonita. Não vou dizer as características dela aqui, mas pense numa mulher bonita, vocês sabem, né, o que eu quero dizer. E ela conversando, e eu gado, na minha cabeça, meio de mongoloide, achando que ela ia de certo pedir meu número, ou que ela ia me chamar, vamos ali no carro, vamos no meu carro, vamos ali fazer uma coisinha, vamos no canto lá, vamos fazer tal coisa. Na minha mentalidade de lerdão, gado, glupil ainda, sabe? Achei que, sei lá, eu vou ganhar o dia hoje com essa gatinha aqui na minha cabeça. Tá, virou e mexeu, ela conversando, trovando, e eu dando corda ali, Fui olhando no celular a hora, já tava chegando na hora de eu ir trabalhar. E eu não saía dali, ficava ouvindo, dando trela. E ela conversando, puxando assunto. Quando eu vi, já passou 5 minutos. Quando eu vi, já passou 10 minutos. E eu eu já não tinha gostado daquele subemprego, era horrível trabalhar lá. Eu pensei na minha cabeça que me mandem embora, então, se eu chegar atrasado. Eu não tava nem aí. E aí eu pensei, não, agora eu vou ter que sair daqui. Peguei, fui, né, falei pra elas, vou voltar a trabalhar, e fui. Então já tinha passado, até eu chegar lá no setor, já tinha passado 15 minutos. Cheguei lá, tava o poderoso, o chefe, o tal do gerente do turno. Eu já vi ele de longe, quando eu cheguei, ele tava de um lado pro outro caminhando, assim. Pensei, pronto, agora eu vou me incomodar, quer ver? Já vi tudo. E aí eu passei pra entrar no setor, ele me chegou em mim e me abordou. E ele bem grosso, bem estúpido. Aquele cara é um lixo. Pra mim, até hoje, ele é um lixo. Depois dali, eu nunca mais... Na verdade, eu já nem gostava, né? Eu já não tava nem aí. Mas, pra mim, se tornou cada vez mais um lixo, esse cara. Ele me abordou num jeito, assim, bem estúpido. Me olhou dos pés à cabeça, assim. Tava onde? Ele só fez assim. E eu pensei assim pra mim, na minha cabeça... pensei assim pra mim. Deu vontade de falar. Eu tava lá no banheiro batendo uma. Tocando uma lá no banheiro, cara. Mas fiquei quieto. Mas daí eu falei assim... eu tava no refeitório. Eu falei... Normal, né? Com o rosto neutro. E aí ele começou... isso são horas? Olha quanto tempo já passou. Eu não lembro direito o que ele falou exatamente. Eu nem lembro mais. Mas foi assim, foi despejando. Quem tu acha que tu é? Olha quanto tempo já passou. Isso não pode mais se repetir. Isso não pode mais acontecer. E não sei o quê. E eu assim, parado, né? Neutro, olhando assim pra ele. Mas por dentro eu tava assim, ó. Sabe? Não que eu tava errado. Eu reconheço que eu fui o errado, de fato. Ainda mais dentro dessas empresas em que tu é peão, em que tu é pangaré, em que os caras, eles humilham quando eles podem. Eu tava errado porque eu atrasei 15 minutos. Eu tava errado. Mas ele dando coice. Daquele jeito escroto.
Aquele jeito daqueles chefe, daqueles gerente escroto. E os colegas meio próximos, todo mundo escutou que estava na volta. E ficou tudo quieto, um silêncio. E aí ele disse assim, depois que ele finalizou, que ele me deu uma mijada, aquele corno, aquele lixo. Ele falou um monte de coisa que eu nem lembro mais o que ele falou tudo. Mas me descascou ali. E aí eu parado olhando, tá. E aí ele disse assim, vai trabalhar. Pegou e disse assim, eu peguei e fui, né? Peguei e fui, um silêncio, ninguém falou nada. Dos tais colegas, né? E eu fui trabalhar. Mas eu me senti um verme humano na hora. Me senti um verme rastejante perante aquele cara, perante toda aquela situação. Só que eu lembro que na hora em que ele tava despejando essas largadas em mim, porque depois eu falei. Logo que ele começou, eu disse, não, duas promotoras lá me abordaram e começaram a conversar e tal. E ele disse, então, mas tu não sabe a hora de tu vir trabalhar? Não sabe a hora de tu vir trabalhar? Me deu um cortaço. No fim eu tava errado mesmo. No fim eu tava errado. Por isso que eu falo, não sejam gados. Não sejam gados de mulheres, tá? Porque isso só vai ferrar com vocês, como me ferrou. Me ferrou. E aí eu falei isso e ele começou mais. E aí enquanto ele falava, eu bufei assim e veio uma vontade de falar, só que eu não falei. Que eu ia ter falado, tá, mas quem é que deixou elas entrar aqui dentro da empresa? Eu ia ter falado assim. Mas dei sorte que eu acho que ele teria me mandado embora. Eu teria sido demitido. Aquele cara ia ter me mandado embora. Com a raiva que ele tava, a fúria que ele tava, ele teria me mandado embora. Porque eu estaria desafrontando ele. Porque eu ia fechar a cara e ia bater de frente. Me veio aquela vontade, sabe? Subiu assim. Mas daí eu não fiz e acho que ele teria me mandado embora. Na hora, eu acho. Provavelmente. Porque eu tava 15, 20 dias. Ele ia dizer que eu não passei o contrato daí. Ele ia alegar isso. A não ser que estavam precisando muito, né? Como geralmente precisam, só que eles não falam. E aí eu fui trabalhar. E eu fiquei pensando depois, caramba, que lixo, aquele cara é um lixo. Eu me senti um subordinado, um rato, um miserável, sabe? Porque eles gostam de se achar, né? Eles gostam de se achar os donos da razão e humilhar as pessoas. Porque ele gritou, ele queria que todo mundo que estivesse perto escutasse. Ele gritou, na verdade ele quis fazer mais uma cena. Porque se ele é um gerente mesmo, um tal de um chefe, né? Ele não teria gritado, feito essa cena que ele fez. Chamar a atenção, vestir a imagem, passar aquela imagem que eu sou poderoso e eu faço e eu aconteço. Cara, pra mim, tu é um próximo, tu é um coitado, cara. Tu é um coitadinho, pra mim, um lixo humano. Isso pra mim tu é. E fiquei pensando depois, que porcaria, que mundo escroto. Eu tenho que estar vindo aqui trabalhar nesse subemprego que é horrível. Se eu tivesse que voltar pra lá hoje, passar tudo que eu passei lá dentro, que essa foi uma das coisas, eu acho que eu me churrascaria. Acho que sim, eu me churrascaria. Vocês também, vocês entendem. Não todos, claro, mas muitos entendem, sabe o que eu quero dizer.
fiquei pensando, eu tenho que vir aqui para ganhar um salário mínimo que só dá para pagar as contas do mês e o mercado, né, o rancho. Nem rancho dá para dizer, né? As comidas, a comida ali da semana, vamos dizer, do mês. Para escutar isso, para ser submisso desse jeito, ser pisado, ser pisoteado, cuspido. Isso foi uma das coisas que aconteceu lá dentro. Uma das coisas. Nossa, sem falar os apelidos. Tínhamos apelidos, e é aqueles apelidos escrotos, os piores apelidos. E se tu manifestar que tu não gosta, que tu não quer, aí que pega o apelido. E aí é que pega mesmo. E tem outras inúmeras histórias. Mas essas fica para eventuais próximos vídeos. Comentem se vocês querem que eu relato mais essas situações do passado. E no mais é isso. Forte abraço. Tamo junto.